Se você aí do outro lado do rádio, da televisão, da internet é fã de Fórmula 1, com certeza contou os segundos para esse final de semana, o Grande Prêmio de São Paulo, a disputa em Interlagos para nós brasileiros, a melhor do ano. A gente aproveita essa temporada que São Paulo está tomada pelo automobilismo para falar um pouco mais da categoria de mais alto nível do automobilismo, a Fórmula 1. A gente hoje não tem brasileiro pilotando nas pistas, mas a gente tem muito brasileiro fazendo o automobilismo, essa categoria, acontecer. Hoje a gente recebe o Rico Penteado, que é engenheiro mecânico, trabalhou aí quase 2 décadas na Fórmula 1, hoje atua no desenvolvimento de tecnologia, de motores, também para a Fórmula 1, mas para outras categorias. Rico, obrigada por atender a gente. Obrigado a você, é um maior prazer estar aqui com vocês para poder tirar alguma dúvida sobre a Fórmula 1, sobre a minha carreira, sobre como é que faz para chegar na Fórmula 1, se for o caso, ainda mais nesse Grande Prêmio de Interlagos, que para mim realmente é super importante. Eu acho que eu não perdi praticamente nenhum de 2001 até 2020, então eu espero que o papo seja legal e que todo mundo goste. Então, isso eu não tenho dúvida, a experiência não vai faltar aqui para a gente compartilhar com o Rico. Eu queria começar do começo. Você é brasileiro, hoje está na França, viajou muito com a Fórmula 1. Difícil a gente não achar uma foto sua aí com grandes pilotos em quase todos os grandes prêmios que eu consigo me lembrar. Conta um pouquinho para quem está do outro lado, qual foi a sua trajetória para chegar até a Fórmula 1? A gente sabe, é difícil, é um mercado muito competitivo, mas tem esperança, né? Dá para chegar. Então, essa pergunta muita gente me faz, quais são os caminhos, ou qual foi o meu caminho para chegar na Fórmula 1, mas eu acho que a forma mais correta de responder é que todos os caminhos levam a Roma, no sentido que não tem uma receita só, sabe? Qualquer engenheiro, ou cozinheiro, ou mecânico que trabalha lá na Fórmula 1 vai explicar um caminho diferente. Então, acho que o mais importante é realmente achar o seu caminho, e descobrir ou trabalhar realmente numa área que a gente realmente sinta que a gente possa explorar o nosso potencial ao máximo e, claro, correr atrás, né? Tem que ter essa paixão. Se não tiver paixão, eu acho que não tem nem como tentar ir para a Fórmula 1. Eu lembro quando eu era molequinho, eu tinha 8 anos de idade, eu já andava 1,5 km a pé, de manhã cedinho no domingo para ver corrida, numa televisão preta e branca que tinha na casa de um amigo meu, na cozinha, para não acordar os pais dele, para ninguém ficar bravo com a gente. E essa paixão foi crescendo comigo, me fez querer fazer engenharia mecânica para trabalhar com motores, que eu acabei descobrindo durante a engenharia, que era o que eu achava, o que era mais natural para mim, sabe? Eu entendia muito mais facilmente que meus colegas de classe tudo sobre a parte de motores, e acabei conseguindo um estágio para vir para a França na área de motores, fazer pesquisa, e tive a sorte de ir para Manicourt para ver a corrida enquanto eu estava em estágio, e foi lá que o bichinho da Fórmula 1 realmente bateu na minha cabeça, quando eu vi o Rubinho Barrichello, quando eu ouvi o Rubinho Barrichello passando com o V10 da Ferrari dele, gritando na minha frente. Eu nem sabia que tinha que tampar os ouvidos, eu quase estourei meus tímpanos ali, mas foi uma revelação, e a palavra é essa mesmo, foi uma revelação. Eu saí, naquela hora eu falei, é isso que eu tenho que fazer, e a partir desse momento eu comecei a correr atrás de contatos na Fórmula 1, fazer uma pós-graduação na área de motores a combustão, que eu acabei tendo uma bolsa de estudos aqui na França, e dei muita sorte de, já saindo do estágio, poder fazer essa pós-graduação na área de motores a combustão e depois ir diretamente para a Renault Fórmula 1 em 2001, onde fiquei por 20 temporadas. Nossa, é uma vida, né, dentro da Renault, e você passou por várias fases da Fórmula 1, ali do início dos anos 2000 até 2020, com pilotos vitoriosos, né, durante a era Alonso dentro da Renault, num auge ali que a gente nunca tinha visto, um desenvolvimento de carro como aquele. Como foi a experiência de estar do lado de campeões mundiais, grandes nomes? Você se tornou um grande nome ali dentro da equipe. Como é tudo aquilo para uma vida normal, né? Aquela era a vida de vocês. Eu posso dizer que o sentimento que a gente teve em 2005, quando a gente foi campeão do mundo de Fórmula 1, é indescritível. Eu acho que todo mundo fica feliz quando o seu time de futebol ganha, ou quando o Brasil ganha uma Copa do Mundo, mas você fazer parte da equipe
É como se você fosse ali, sei lá, não vou dizer o atacante porque seria o piloto, mas é como se você fosse ali um zagueiro, um técnico, ou alguém da equipe mesmo, que ganhou, que está ali sentindo aquilo. É uma sensação indescritível e realmente foi muito marcante. Então, a gente desenvolveu o V10 com o Alonso, então foi muito bacana ter esse contato com ele e ver ele crescendo na Fórmula 1 com a gente. Mas depois eu tive muita sorte também de ter trabalhado com o Nelsinho Piquet, que me fez conhecer o Nelson, um grande personagem da Fórmula 1. Trabalhei com o Lucas de Grassi, que aliás foi com ele que eu fiz o desenvolvimento na pista do motor que deu o título para o Alonso, o V10. Depois eu tive muita sorte de trabalhar com Bruno Senna, então acho que eu fui um dos raros engenheiros na Fórmula 1 que trabalhou com o Piquet e com o Senna. Não, eu tive muita sorte. Depois, é claro, esse rapaz aqui da minha esquerda, o Kubica, foi de longe um dos melhores pilotos com quem eu trabalhei na Fórmula 1. Mesmo se o Raikkonen também foi um super talento com quem eu gostei muito de trabalhar. Mas se eu tivesse que escolher um momento de toda essa fase, foi 2005, 2006, com certeza. E aquilo era um dia a dia normal, né? A gente imagina de fora uma Fórmula 1 glamurosa, mas é trabalho, faz parte, vocês encaram aquilo como uma rotina, às vezes vai virar rotina, mesmo sendo algo tão impactante que faz o coração acelerar. Rico, explica um pouquinho para quem está ouvindo e assistindo a gente e não entende tanto de Fórmula 1, o que você fazia ali dentro, qual que era a sua função ali dentro da pista, um momento de grande prêmio, de tensão, qual que era a sua rotina? Então, eu tive 3 ou 4 grandes fases na Fórmula 1. A primeira foi a fase de teste no banco de provas. Então, por mais que fosse uma rotina chegar às 8 da manhã e testar os motores e preparar os motores até de noite, não é rotina normal, sabe? Até quando a gente ia no banheiro, você ouvia o barulho do V10 gritando do lado. Então era muito bacana, a gente trabalhava escolhendo peças, preparando os mapas e para ir para a pista. Depois eu tive a chance de participar, naquela época ainda existia treinos durante a temporada. Então eu fazia parte da equipe de teste e a gente ia para vários circuitos para testar pneu, peças novas, desenvolver o carro. E aí tive pilotos de teste sensacionais, o Lucas de Grassi foi um deles, e trabalhava com o Alonso, com o Fisichella e com os pilotos também para desenvolver o carro. Essa foi uma fase onde eu aprendi muito como funciona o carro, o motor de Fórmula 1 no carro nas pistas. E daí depois, em 2007 até 2020, eu cobri todas as corridas de Fórmula 1 como engenheiro de corrida no início, sendo responsável pelo motor de um dos pilotos. Depois, nos últimos 4 anos, eu virei responsável por toda a equipe de motores da Renault na Fórmula 1. Então, todas as equipes que usavam o motor da Renault, era a McLaren, Toro Rosso, a Red Bull e a Renault, a própria Renault. Era a técnica que cuidava dos motores. Então, a rotina era meio que de 2003 ou 2004, quando eu comecei nas pistas, até 2020, mesmo se a gente passou do V10 para o V8 para o V6, não era tão diferente. Você chega no circuito quarta-feira para preparar os boxes, você tira os motores das caixas de viagem, você tira os armários que a gente leva com a gente, com as peças dentro, as ferramentas das caixas de viagem, e você prepara ali a área de motores, onde hoje atualmente tem também a área de baterias. Então você prepara tudo isso e você segue um plano que o engenheiro determina para saber quais são os motores que vão ser montados para ir para os carros, quais são os motores que vão ficar de reserva no caso de ter um incidente. E depois a gente faz as várias reuniões, tem muita reunião com os engenheiros de corrida para ter exatamente bem claro para todo mundo qual é o programa do final de semana. Porque, por exemplo, um aspecto que eu tinha que cuidar do meu carro era a quantidade de gasolina a cada vez que o carro saía da garagem, por exemplo. Porque se você tiver 1 quilo a mais ou 1 quilo a menos do que o engenheiro pediu, isso aí pode influenciar quase que 40 milissegundos, sabe? A gente acha que é pouco, mas 40 milissegundos pode atrapalhar a escolha de 2 asas dianteiras, por exemplo,
ou numa qualificação bem apertada, pode ser uma ou até duas posições, sabe? De você passar para Q2 ou Q3 ou não passar. Então tinha que ser super preciso. Em termos de mapa de motor, trabalhar junto com os pilotos para a gente escolher as melhores marchas, para poder fazer o mapa do acelerador, para quando o piloto pisar no pedal do acelerador, ter exatamente o toque que ele espera ter e não ter uma falha, tipo, o toque que não chega ou ter patinagem demais. Então, esse era em grandes linhas, assim, porque tinha muito mais detalhe, mas era o que a gente fazia durante os finais de semana de corrida. E como era atender as outras equipes? Para quem não sabe do que a gente está falando, na Fórmula 1 existem algumas equipes, entre aspas, que também fornecem motores. Então, a gente tem motores Mercedes, motores Ferrari, tinha os motores Renault. E você, como falou, Rico, atendia essas outras equipes. Dava para entrar ali na equipe, entender a estratégia? Eles abrem isso para quem é de fora, né? Você era da Renault, ali também tinha a equipe Renault competindo com eles. Como que era lidar com esses adversários e também companheiros nesse momento? Essa é uma pergunta muito legal. E na Fórmula 1, o processo de de confidencialidade é levado muito a sério. E eu até escrevi um artigo no meu LinkedIn em 2018, que foi um dia fenomenal para mim, porque em janeiro a gente estava montando os carros novos, né, para a temporada. Então eu tinha que mandar minhas equipes para cada time de Fórmula 1 diferente, para poder colocar o motor no carro pela primeira vez e dar a partida e verificar que o motor funciona bem, que os radiadores estão bem instalados, que a caixa de câmbio funciona corretamente. E eu supervisionava isso. Então eu tive a sorte de, em um dia só, ver 3 carros de Fórmula 1 montados pela primeira vez, sabe? Mas assim, aberto, assim, sabe? Então, eu estava na Renault, em Anston, e eu vi o carro, a gente deu partida no motor, a gente viu o carro completamente aberto, né? Então, eu vi o carro inteiro, como ele é feito, e daí logo depois eu fui para a sede da Red Bull para dar uma partida no carro da Red Bull, que era como é que fala, uma filosofia completamente diferente da filosofia da Renault, e eu tinha que ficar calado, sabe? E para os dois lados, eu não podia ir para a Renault e falar, eu vi a Red Bull e o radiador é assim, o fundo do assoalho é assado. Não, sabe? Eu tinha que fazer o meu trabalho e manter o segredo. E no final do dia eu fui para a McLaren, que ainda era um terceiro carro com uma filosofia totalmente diferente do carro da Red Bull. E para mim foi uma sensação inexplicável, parecia que eu estava indo para a Lua e que não podia contar para ninguém, sabe? E foi realmente isso, a sensação que eu tive. Mas as equipes são treinadas para isso, por mais que durante o final de semana eu ia nas 3 ou 4 garagens diferentes e participava de reuniões estratégicas diferentes. Eu não, eu, é o meu dever e eu fazia isso de forma natural, de não comentar nada entre as equipes, sabe? Sem problema nenhum. E durante todos esses anos, quase 20 anos, você trabalhou também com muitos pilotos de formas diferentes, que agem de forma diferente, também tem uma forma de direção completamente diferente. Eu queria te perguntar se você consegue elencar alguns que são fora de série, que você acha que, nossa, esse piloto tem um diferencial muito grande e por quê? O que faz ele tão diferente dessa lista enorme de grandes nomes que você trabalhou? Então, eu vou te falar que o meu preferido com certeza é o Kubica, porque além de ser um cara, ele era muito talentoso, ainda tá, tem ganhado bastante etapas no WEC, no LMS, mas ele era fenomenal em termos de maturidade, em termos de inteligência, em termos de pilotagem, a forma que ele comunicava com a gente na garagem ali com os engenheiros, sabe? Era impressionante. Eu nunca vou esquecer, por exemplo, em 2010, nossa primeira corrida foi em Melbourne e a gente ficou em segundo lugar, sabe? Todo mundo super contente. Primeira corrida dele com a Renault, ele no pódio, no segundo lugar, e ele tava brabo, brabo. E daí a gente, pô, por que você tá bravo? Dele falando, pô, a gente deveria ter ganhado essa corrida. Se vocês tivessem me escutado quando a gente estava em Jerez fazendo os testes,
e tivesse colocado um pouquinho mais de downforce, eu tinha ganho essa corrida. E ele estava ali indo contra todo mundo, mas com argumentos bem plausíveis, assim, sabe? O cara realmente com muita maturidade, sabe? Enfrentando ali a equipe técnica que estava dando explicações sobre o arrasto aerodinâmico, não sei mais o que. E ele super focado, assim, sabe? E durante todo o ano de 2010, ele mostrou muita maturidade, muito talento. Eu tenho certeza absoluta que se não tivesse sofrido aquele trágico acidente de rally, ele teria sido campeão do mundo com a Ferrari na Fórmula 1, que era o projeto dele, ele já tinha contrato com a Ferrari para o futuro. Mas outro piloto que eu não posso esquecer, claro que o Alonso, como ele deu o título para a gente, e eu trabalhei diretamente com ele, e também em 2008, na Fórmula 1, ele mas o Kimi Raikkonen foi o que me deu talvez trabalho psicológico nas pistas, sabe? Eu acho que se não tivesse tido tanta experiência antes de trabalhar com ele, eu acho que eu teria me perguntado se eu fui realmente isso, sabe? Porque não é nada fácil trabalhar com ele. Em termos de levou 10 corridas para ele lembrar que meu nome é Rico, sabe? Ele me chamava de a gente fica todos os engenheiros alinhados ali na frente dos computadores, mas em linha. E ele só virava para trás e falava assim: engine, o motor tá isso, o motor tá aquilo, mas assim muito superficial, sabe? Muito frio, que nem a gente tem tendência a falar do Iceman. Só que ao mesmo tempo, quando você saía ali do escritório dos engenheiros e conversava com ele, você via que o cara, ele é muito legal, muito humano, muito respeitoso, sabe? Então, essa barreira que ele coloca, que eu até tinha sentido nas pistas, era mais para ele não atrapalhar a gente, para ele ser extremamente profissional, sabe? Mas as poucas vezes que eu tive tempo de ele também, de se encontrar e conversar sobre coisas do cotidiano, você percebe que ele é um cara muito humano e eu tenho muito respeito por ele também. E Rico, e essa nova geração? Muitos dos que estão no grid hoje, você também já trabalhou diretamente, seja na Renault, na Toro Rosso, na Red Bull. Então, a gente está falando de Carlos Sainz, de Max Verstappen, uma galera você já esteve ao lado também nessa preparação dos motores. A gente tem um grid hoje bem preparado. Como você enxerga essas pessoas agora que já não são mais tão novinhas, né? A gente está tendo uma renovação aí mais rápida na Fórmula 1 agora no próximo ano. Exatamente. Eu tive a sorte também de ser engenheiro do Max no primeiro teste que ele fez em Suzuka, na Fórmula 1, nas pistas. E durante o ano de 2014 eu conversei muito com ele e com o Jos Verstappen, o pai dele. E tive a sorte de acompanhar ele na Toro Rosso e na Red Bull, quando eu ainda estava liderando, não estava mais trabalhando para um carro e um piloto, mas coordenando as equipes. Então eu conversei muito com ele, com o Carlos Sainz, e sim, são pilotos fenomenais. O Max, pela velocidade, pelo comportamento dele, sabe? Ele, desde 2014, 10 anos atrás, ele já tinha essa maturidade que ele tem hoje, e ele era molequinho, ele não tinha nem carteira de motorista ainda, molequinho, tinha 18 anos praticamente. Mas já mostrava todo esse talento e toda essa vontade de ganhar, sabe? Toda essa determinação absurda que ele tem de ganhar. E o Carlos Sainz, eu tive a possibilidade de trabalhar com ele indiretamente na Toro Rosso e na Renault. E também é um piloto que tem, digamos, menos talento natural que o Max Verstappen, se a gente for comparar diretamente os dois, mas que tem um trabalho muito árduo, sabe? Ele realmente passa horas analisando telemetria, trabalhando cada ponto que ele pode, fisicamente treinando bastante, sabe? É um cara que trabalha muito, assim, não é... Eu tive outros pilotos que equilibravam mais o final de semana entre Fórmula 1 e restaurante, e uma descontraídazinha, não sei o quê. Não, o Carlos é super focado. Claro que os pilotos eles têm que ter um equilíbrio, eles fazem algumas atividades que são bem legais também, mas ele realmente era
é ainda um cara que é muito focado, muito, muito, muito engajado profissionalmente com a equipe dele, assim, sabe? São dois talentos muito legais. E a nova geração, eu venho percebendo uma mudança mais de comportamento do que de talento. Eu, quando eu comecei na Fórmula 1, era a época do Montoya ainda, eu vi o Pisonia, o Burt ainda nas pistas, os pilotos eram mais raiz, eles eram mais invocados, assim, no sentido que era competição absurda e bruta entre eles, no sentido que não tinha essa amizadezinha que eles têm hoje de jogar paddle e fazer, compartilhar tweet ou Instagram, essas coisas assim, sabe? Realmente era diferente. E nem por isso os caras que estão aí hoje são menos talentosos. Quando você vê a velocidade pura no Charles Leclerc, quando você vê o próprio Lando Norris, que todo mundo curte muito o comportamento dele fora das pistas, vê o tanto que eles são rápidos na pista. Então é uma garotada muito boa. E eu espero ver um brasileiro chegando aí. A gente ficou muito na expectativa com o Drogovic, que ainda está aí na briga para tentar achar uma vaga na Fórmula 1, e o Bortoleto, né? Então, quem sabe a gente vai ver brasileiros também dentro dos carros no futuro próximo, né? Eu acho que essa é a expectativa de todo brasileiro que gosta, que é fã de Fórmula 1. Inclusive, a gente está aqui hoje dentro da sala digital da Band, em parceria com o Google, e aproveitou para fazer um levantamento, Rico, dos brasileiros que são mais buscados no mundo inteiro quando a gente fala de automobilismo. E esse levantamento é muito interessante porque ele traz um número muito alto de buscas para Ayrton Senna, né? Ninguém consegue superar. Aqui do meu lado a gente tem essas que são as principais buscas de brasileiros na Fórmula 1, buscas mundiais, desde 2004, então ali num período de 20 anos, já com mudanças no grid de Fórmula 1, outros brasileiros entrando, saindo, mas não tem jeito. Ayrton Senna é e sempre será o rei da Fórmula 1 quando a gente fala em Brasil e também mundo. 65% das buscas são sobre ele. A gente também tem uma quantidade interessante de buscas de Felipe Massa. Ele representa 14% das buscas no Google desses 20 anos, e empatados a gente tem o Rubinho, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi. Eu aproveito para te perguntar como você enxerga esses 5 nomes, se dá para a gente falar em uma característica em comum. Por que o Brasil sempre foi, quando está presente na pista, um país a se observar? Eu acho que o legado dos nossos multicampeões, eu acho que marcou a Fórmula 1. O Fittipaldi, com certeza, abriu as portas para o Brasil no automobilismo internacional. Depois o Nelson, com os 3 títulos dele, da forma que ele ganhou, foi também meio que carimbou ali que brasileiro é bom de corrida. E depois com o Ayrton, acho que não só pelo talento e toda aquela energia, todo aquele patriotismo que ele levava para a Fórmula 1, empolgou tanto o mundo inteiro, não só os brasileiros, sabe? E eu conheci franceses quando trabalhava na Renault, que eram mais fãs do Senna do que do Prost na Fórmula 1. Então isso acho que foi um legado, a gente vê hoje quando o carinho que o pessoal teve quando o Barrichello chegou lá, quando o Pisonia passou lá, com o Felipe Massa. Eu acho que vem desse legado deixado por os nossos 3 multicampeões aí. E eu fiquei impressionado quando eu fui para Imola esse ano, para o Grande Prêmio, onde teve aquela comemoração dos 30 anos da morte do Ayrton, de ver tanto piloto de outras categorias, moleques mesmo, assim, sabe? De 16 anos, 18 anos, 14 anos, e até de pilotos de moto. Tinha pilotos de MotoGP que estavam lá, e você vê que são pilotos ou pessoas que nunca viram o Ayrton correr, sabe? E que são fãs do Ayrton. Então é impressionante esse legado que ele deixou, ou essa marca que ele deixou no automobilismo mundial, e não só na parte de carros, mas de uma forma geral como atleta. Acho que ele marcou gente até de outras categorias de atletismo, digamos assim, né? Tênis e outras áreas mais. Acho que realmente foi um exemplo para todos os atletas do mundo. A gente fica
na torcida aqui para a gente ter mais nomes para colocar nesse quadro quando a gente está falando de Fórmula 1 e de Brasil. Daqui a pouquinho, o Grande Prêmio de Interlagos, Grande Prêmio de São Paulo, disputa em Interlagos. A gente recebeu Rico Penteado, engenheiro, que participou de muitos e muitos anos da Fórmula 1 diretamente e hoje está no desenvolvimento de tecnologias para várias categorias do automobilismo. Rico, obrigada. Foi um prazer falar com você, sempre aprendendo muito. Obrigado a vocês. Um grande abraço aqui da França. Espero que a corrida seja muito boa e que vocês possam curtir bastante. Obrigadão. E Rico, se a gente quiser te encontrar nas redes sociais, saber um pouco mais do seu trabalho, pegar umas dicas de Fórmula 1, como que a gente te acha? Eu estou muito ativo no Instagram, então eu recebo muitas perguntas, muita molecada que está começando engenharia, querendo saber quais são os caminhos a seguir. E pode escrever lá para mim que eu respondo sempre. É Rico Penteado F1 no Instagram e eu respondo o pessoal com o maior prazer. Tá ótimo, então. Obrigada. Até a próxima. Valeu.